povo bom, vem pra cá. A gente vai começar colocando aqui um mapa conceitual, povo bom, ó. O medo pode ser nosso aliado ou nosso maior inimigo. Tudo depende da nossa interpretação. Povo bom, o medo ele pode ser o nosso aliado ou o nosso inimigo, depende da nossa interpretação. O que nós que gostamos de trabalhar com o ensino, com a comunicação, temos que nos fazer? Nos dirigir às pessoas, ter uma explicação clara, agregar valor na vida delas e na nossa também. Muitas pessoas têm tido medo, né? O medo do novo. Esse tempo de pandemia, para mim, foi assim bastante assustador sair do presencial. Quando a companhia falou, olha, a gente vai dar aula via Teams, vocês vão fazer a mesma carga horária que no presencial. Eu falei assim, meu Deus, a mesma carga horária que no presencial, como que vai ser isso? Então essas coisas dão medo e a gente precisa romper esse medo de ensinar, de se comunicar, para agregar valor na vida do outro e na nossa. Nessa pesquisa que eu fiz sobre o medo, eu vou colocar a referência para vocês, achei super interessante e é da revista Super Interessante. Diz assim, o medo é uma dificuldade de lidar com uma coisa desconhecida. Por que às vezes a gente sente medo de ensinar, de comunicar, de mudar o jeito que nós nos ensinamos, de mudar o padrão? Porque é o desconhecido. É a gente não ter respostas. Existe uma comparação perfeita, eu e meu esposo falamos sempre sobre isso, que é o medo de dirigir. Eu não sei vocês, mas eu quando fui aprender a dirigir, eu tinha medo. Eu aprendi tudo na autoescola, eu não tive acesso a carros e tudo mais, em outros ambientes, né? Então eu tive que aprender tudo na autoescola. E eu ficava nervosa, gente, nervosa, aquilo suave, eu ficava em oração. Eu sou da oração. Eu falava, meu Deus, me ajuda. E quando eu estava dirigindo, que eu via um caminhão vindo na minha direção, ele, gente, na minha cabeça, assim, tem a mão que eu estou vendo, a mão do caminhão, dá para ele passar, mas não dava. Eu quase jogava o carro assim, em cima da calçada, tremia, ficava nervosa, até que o carro, quando você vai praticando, ele se torna uma parte de você. E a gente age com mais naturalidade quando está dirigindo. Então, de acordo com essa pesquisa da revista Super Interessante, né, citada aí por Sklarks, acho que fala assim, o medo é uma dificuldade de lidar com uma coisa desconhecida. Eu vou ousar dizer que Deus me trouxe aqui hoje para encorajar vocês e para encorajar a mim mesma, para a gente se encorajar, para a gente ousar um pouco mais, para a gente ir para o próximo nível. Vocês e eu, o que é ir para o próximo nível? De repente, ensinar, comunicar, fazer uma aula, uma palestra, um evento, em algo que não é a nossa zona de conforto, mas que vai levar contribuição e conhecimento para o outro, vai transformar a vida do outro e, por que não dizer, a nossa. Medo é sinônimo de prudência. As pessoas que mais morrem afogadas são as que sabem nadar, né? É uma ironia do destino. Por quê? Porque às vezes elas ficam no campo da autoconfiança exagerada, né? Ah, eu consigo. Então o medo ele pode ser o nosso amigo, mas ele não pode nos deter, não pode nos deter. Eu, Ju, coloquei aqui no outro item do mapa conceitual que eu já tive muito medo de ensinar e de comunicar, muito medo mesmo. O que eu sentia? Coração disparado, assim, eu senti o coração aqui batendo forte. Rubor, até hoje eu fico vermelha, isso aí eu já desisti, dependendo do que eu vou fazer, eu fico vermelha, faz parte. Suor nas mãos, né, senti a mão fria, suando, nem coloquei fria. E às vezes na minha vida, antes de eu começar a praticar todas as estratégias que eu vou compartilhando com vocês, né, quem chegou depois no canal, sabe que eu também, eu vou postar aqui pra vocês aquelas ideias para movimentar as aulas pra gente não perder esse vínculo, tá? Vou me organizar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu compartilho estratégias de ensino, de comunicação, mas nem sempre foi assim, povo bom. Eu fui uma pessoa que a timidez me atrapalhou muito durante muito tempo em muitas coisas. De conseguir algumas oportunidades profissionais, com certeza. No amor, por que não, né? Dizer. Nas relações com as pessoas, eu fui muito tímida, a timidez me atrapalhava muito e o medo estava lá. Era aquela voz que dizia assim, não vai, é perigoso. E a gente não pode se deter por ele, ele tem que estar no nosso bolso. É isso mesmo, ele tem que estar no lugar dele, nos orientando, nos deixando sem aquele sentimento de autossuficiência, mas no lugar dele. Mas seguindo, a primeira coisa, número 3, que você precisa para vencer o medo é decisão. Ju, eu quero vencer o medo de ensinar. Então, o que faz com que a gente vença o nosso medo de ensinar, de comunicar, com que a gente alcance outras coisas na nossa vida, com que a gente contribua mais? A nossa decisão. É o momento que a gente fala assim, chega, pra mim, até aqui, já deu. Agora eu quero atingir coisas novas e eu vou lutar. E a gente sabe que o maior desafiador que existe na nossa vida somos nós mesmos. A gente luta muito com a gente mesmo. Número 4.
As piores coisas que podem nos acontecer têm muito mais a ver com o nosso medo do que com a realidade. Isso eu senti na pele. As piores coisas que podem acontecer quando a gente decide fazer uma coisa nova, quando um professor vira para mim e fala assim, Ju, eu quero empreender, mas eu tenho medo. Quando outro professor fala assim, olha, Ju, eu já estou atuando aqui no mundo físico, eu quero ir para o mundo digital, mas eu tenho medo. Quando alguém fala assim, Ju, eu me dou bem na minha sala de aula, mas quando eu queria fazer um trabalho como cerimonialista, mas eu tenho medo, parece que vai para o outro ambiente. Então, o que faz com que a gente vença tudo isso? A nossa decisão. E o que provoca muitos desses medos? A nossa imaginação. São coisas que podem nunca acontecer. O medo ele está muito ligado à matéria do Super Interessante. Começa falando assim, se a gente for pensar nos perigos que a gente tem ao sair de casa, de ser assaltado, de pegar uma doença, de acontecer alguma coisa, a gente começa a desenvolver medos patológicos, né? Se a gente fica assim muito conectado com isso, a gente começa a desenvolver medos patológicos. Então hoje, o meu propósito hoje aqui, povo bom, é de fato encorajá-los e me encorajar juntos a nós fazermos as coisas que nós achamos que são importantes para a nossa carreira, importantes para o nosso trabalho, importantes para as nossas relações, mas elas têm nos travado. Eu ouso a dizer que quando a gente começa a entrar em contato com as estratégias de ensino e de comunicação, nós melhoramos a nossa vida de forma holística. Nós melhoramos o nosso trabalho, nós melhoramos as nossas relações, porque, pensa comigo, muitas vezes conflitos desnecessários surgem porque a comunicação não foi clara. Muitas vezes o retrabalho acontece porque a comunicação não foi clara. Então, quando a gente começa a trabalhar as estratégias de ensino de comunicação com o público, nós estamos trabalhando a melhoria da nossa vida profissional, pessoal, no trabalho e em tantos campos que a gente vem mencionando aqui. Um abraço gigante. Obrigada pela presença, viu? Tudo de bom!